Olá, eu sou Mauro Figueiredo, diretor do Instituto Aprender Ecologia. A gente está começando agora um novo projeto que é o programa Ecologia e Política em Debate. Um novo projeto do nosso instituto, mas um projeto já que tem uma longa história aqui na TV Floripa. Hoje, para contar um pouco da história desse programa e falar sobre alguns temas de política e ecologia, eu estou aqui com o meu amigo e eterno professor Rogério Portanova. É um prazer estar de novo aqui em Florianópolis, eu que estou temporariamente fora do país, voltei para um congresso e a grande felicidade que eu tenho para você, telespectador, saber que o programa Ecologia e Política em Debate, que praticamente nasce com o nascimento da TV Floripa, que é a TV que é a cara da cidadania de Florianópolis, vai estar de volta e agora com a competência, com a militância e com o comprometimento do Instituto Aprender e de Mauro Figueiredo, um dos grandes pesquisadores, aluno brilhante que eu tive na especialização, no mestrado. E você, telespectador, tem a honra e o prazer de poder ter uma informação de qualidade sobre meio ambiente e um comprometimento com a cidadania. Rogério, me conta, esse programa, qual foi a ideia que você teve em falar sobre política e ecologia aqui para os internautas, para os telespectadores da TV Floripa? Na realidade, esse foi um projeto antigo para discutir inicialmente os problemas de Florianópolis, principalmente quando ainda nós tínhamos o lixão do Itacurubi, do qual o Movimento Ecológico Livre levou uma luta muito grande. Também para que a Lagoa do Peri virasse um parque e outras questões relacionadas ao cotidiano da cidade. E a TV Floripa era a que tinha o melhor perfil para poder tratar desses assuntos. Então houve essa possibilidade como uma espécie de quase um projeto de extensão da minha atividade na pós-graduação, onde eu trabalhava com ecologia e política, só que para um público muito restrito, que eram os alunos numa sala de aula. E com isso a gente conseguiu fazer reverberar e deu voz e vez aos interesses da cidade voltada para a sua preservação. Como vocês sabem, Florianópolis é uma cidade que não é possível, não é permitido ter indústrias. Então ela tinha que ter uma outra lógica de captação de recursos. E nós sempre insistimos que o meio ambiente e o turismo, eles relacionados, eram um importante ativo. Rogério, muito interessante essa tua abordagem de que esse tema era tratado somente pelos alunos em sala de aula e buscasses aqui um público maior por meio da TV Floripa. Atualmente a gente tem canais como a internet e a nossa voz vai chegar a pessoas de todo o Brasil e inclusive de outras partes do mundo. Por isso, o nosso instituto, ele busca, por meio desse programa, dar voz a esses temas de política e ecologia, especialmente no momento político que a gente vive no Brasil, onde se está restringindo participação social, acesso à informação qualificada. Então, nosso programa Política em Debate, ele vai tratar de temas aqui de Florianópolis, mas também de temas nacionais e temas globais. E começando um pouco a trazer essa ideia dos temas globais, o professor Rogério ultimamente está morando na Europa, tem uma visão global dos temas ambientais, dos temas de mudança climática, e eu gostaria que ele começasse, primeiro, falando um pouco da sua história em relação com esse trabalho com o meio ambiente e finalizasse falando um pouco desses temas globais. Vamos lá, eu vou tentar ser rápido. Eu tenho 40 anos, um pouco mais do que isso, de militância, não é de idade não, na área ambiental. Eu comecei lá em Porto Alegre com o saudoso José Lutzenberger na Agapan, que depois criaram uma série de outros movimentos ambientalistas, como Em Nome do Amor e a Natureza. E aqui em Florianópolis, quando eu cheguei em 1982, uma série de jovens fomos nós, criadores do Movimento Ecológico Livre, que trouxe a pauta ambiental
para a política municipal, e foi um movimento que se destacou nacionalmente e ajudou a criar a FEEC, que é a Federação das Entidades Catarinenses, do Estado de Santa Catarina, melhor dizendo, do qual lá no início eu fui um primeiro coordenador. Depois vieram pessoas muito conhecidas da sociedade catarinense, como Ana Lúcia Hartmann, João de Deus Medeiros, Miriam Proknov e tantos outros que fizeram a grandeza da FEEC. Interessante, Rogério, esse diálogo entre o ativismo e a universidade, porque você veio para Florianópolis como professor universitário e foi uma das pessoas também que inaugurou na Universidade Federal o trabalho com esse tema de ecologia e política. Isso foi importante para ter esse diálogo com a sociedade e levar os temas da academia para o movimento ambientalista. A bem da verdade, a primeira pessoa que apresentou uma disciplina sobre ecologia e política foi o professor Eduardo Viola, que estava aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje está na UNB. Eu fui aluno dele e depois eu fiz uma proposta junto com o professor Vará e os seus alunos, principalmente Tamar Bevilacqua, que foi procurador do município, de criar a disciplina Direito e Ecologia Política. Já naquele momento se discutia o direito ambiental, principalmente em função da Lei 6938, que era a Política Nacional de Meio Ambiente. Mas a gente entendia que precisava dar um passo além de discutir a normatividade, discutir a lei, e sim a política jurídica, o modelo que tinha o direito, que é um modelo predatório, voltado para o interesse exclusivamente individual e principalmente em defesa do capital. A gente entendia que a defesa era da sociedade e do meio ambiente, e essas questões não estavam deslocadas. A razão de surgir direito e ecologia política diferente do direito ambiental era para se discutir a própria epistemologia do direito, o próprio fundamento ético da ciência jurídica, que tinha uma raiz romanista e muito voltada, como eu falei, para o indivíduo e voltado para o capital. Com isso, trouxe um espírito crítico que já vinha na pós-graduação em direito, para além da crítica da sociedade, também da crítica da civilização, a partir do seu modelo predatório. Rogério, e a evolução do direito ambiental foi enorme nesses últimos anos. Por outro lado, a degradação do meio ambiente também aumentou. Naquela época já se falava em mudanças climáticas, mas hoje, por exemplo, é um fato. A gente percebe diariamente essas mudanças acontecendo e afetando a vida das pessoas. Santa Catarina é um estado que teve vários eventos climáticos importantes. A gente tem hoje no mundo o problema das migrações de refugiados climáticos e há vários problemas concretos. Como que o direito, você vê essa evolução daquelas primeiras fases do direito ambiental e como o direito hoje dialoga com esses temas mais atuais? Nós poderíamos pontuar duas grandes enchentes, uma da década de 70 na região de Tubarão, em 1983 em Blumenau. A enchente de Blumenau, ela traz aquilo que nós poderíamos chamar de uma consciência ecológica que vai além dos problemas locais que sempre estavam vinculados ou à poluição do ar em função do desenvolvimento das carboníferas, como acontecia no sul do estado, ou então de um rio que estava poluído, mas algo que atingisse a sociedade como um todo e que afetasse a economia, vai acontecer em Blumenau. É em Blumenau que a água se torna algo que precisa ser equiparado ao direito humano, sob pena de comprometer a água e a vida das pessoas. Ali é uma quebra de paradigma. Nesse momento, a sociedade acorda para o problema das mudanças climáticas e, sobretudo, para a especulação imobiliária que não tinha qualquer tipo de controle com relação ao meio ambiente e só voltada para a economia. O que nós tínhamos naquela época era a destruição da camada de ozônio e as chuvas ácidas causadas pelas indústrias.
O que acontece é que esse elemento, através do desenvolvimento de satélite, do desenvolvimento da ciência, vai ver que é uma função que acaba pela atividade humana, ou seja, atividade antrópica, causando transformações significativas no meio ambiente de uma escala muito rápida, a ponto de, há cerca de 6 anos atrás, com o ganhador do Prêmio Nobel, que é o Cruzier, chegar a se admitir que nós entramos numa nova era geológica, na era do Antropoceno. E esse ano, o relatório de biodiversidade das Nações Unidas indica que existem 1 milhão de espécies que estão ameaçadas e que nós talvez estejamos já entrando não só na era do Antropoceno, como na 6ª grande extinção. Vocês sabem que a última grande extinção foi há 65 milhões de anos, que extinguiu os dinossauros. Pois bem, nós estamos num processo de extinção de espécies mais rápido do que naquela época, que foi em função de uma colisão de um meteoro. Hoje, o meteoro que colide contra o planeta se chama espécie humana e sua lógica predatória, da qual essa própria espécie humana pode redefinir o seu padrão de consumo, o seu padrão de atividade e fazer com que as futuras gerações tenham uma perspectiva melhor do que a sociedade que nós vivemos hoje. E esse é o exemplo da Greta Thunberg, que é uma estudante de 2º grau sueca que, independente de partido, simplesmente vai perguntar por que os pais e os professores que ela tem deixaram o mundo daquele jeito. É interessante, desculpa te interromper, mas é interessante isso porque a gente está tratando aqui de direito ambiental e isso nos remete também ao tema do desenvolvimento sustentável. E na pesquisa que eu fiz de mestrado, que você me orientou, um dos destaques foi eu poder dissecar o conceito de desenvolvimento sustentável e trabalhar muito forte a questão da equidade intergeracional. A gente vem com um discurso de desenvolvimento sustentável, que é um discurso raso, com essa coisa do equilíbrio dos 3 pilares, mas isso está mostrando, e até pelos fatos que o próprio Rogério citou, que a gente não está atingindo aqui a equidade intergeracional. E esse tema do clima hoje desperta jovens em todo o mundo, liderado por essa garota sueca, e a gente vê esse movimento Jovens pelo Clima. Inclusive, nesse tema de mudanças climáticas, a gente vê um tema muito forte surgindo, que é o da litigância climática. Claro. E, bom, a partir daí, veja bem, tem a litigância climática, tem a aceitação hoje, inclusive por algumas cortes brasileiras, que nós começamos a entrar num momento que não é só a litigância, mas é de pensar a justiça climática. Porque se o clima mudar e se afetar o ambiente e o ser humano, não há que se falar em direito, porque o direito não é algo estático, é algo que muda junto com a sociedade. Então já há um conceito desenvolvido a respeito da justiça climática. O que eu queria ressaltar é que a questão climática, ao mesmo tempo que mobiliza pessoas fora dos partidos, fora da questão política mais direta e que está ligado, vamos dizer, ao âmago da juventude, nós vemos o reverso disso. Exatamente. Que é os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris. O Brasil se negando a ser sede da COP, passando essa para o Chile. E o que é pior, o ministro chegando a dizer que o encontro preparatório da COP, que seria em Salvador, as pessoas iam lá para tomar caipirinha e beber água de coco. Felizmente, ele voltou atrás, o acordo acontece dentro dos próximos dias, e o que nós vemos é que deve haver um maior comprometimento do poder público, das pessoas responsáveis por tomar essas decisões. É interessante você trazer esse tema, porque eu lembro quando o Trump inaugurou esse processo de saída do Acordo de Paris, empresários e governadores dos Estados Unidos tomaram a frente. Então foi uma iniciativa da sociedade civil e dos governadores que disseram, não, no meu estado
eu vou cumprir com o acordo do clima. E agora você se referiu ao Brasil também, a gente vive uma situação muito crítica aqui no nosso país e a gente já vê os governadores também, se não me engano 5 ou 6 governadores já tomaram a iniciativa de se comprometer com metas climáticas. Então há um movimento também da sociedade aqui e dos governadores que pode impulsionar com que o Brasil não passe tanto vexame, que na verdade é essa a palavra, o Brasil está passando vexame em temas ambientais e climáticos perante o mundo. Mauro, você tocou talvez no ponto nevrálgico que eu diria do turning point, né? O ponto de mutação que nós vamos ter entre entrar numa nova era civilizatória e efetivamente trazer a responsabilidade para nós que criamos essa situação ou simplesmente jogar com a barriga. Eu queria dizer que o Brasil foi sede em 1992 do encontro da ONU sobre meio ambiente, 20 anos depois do primeiro encontro em Estocolmo, em 1972. E era o presidente da República, Fernando Collor de Mello, que não tinha nenhum compromisso com o meio ambiente, mas que entendia o que estava em jogo, e o ministro do meio ambiente era José Lutzenberger. E eu acho que essa é a diferença. Pessoas que, independente de ideologia, sejam visionárias e possam trazer o sentido maior da cidadania e mostrar que é uma perspectiva de construção do futuro. Eu queria dizer para vocês que a gente que foi militante ficou conhecido como eco chato, como as pessoas que eram do contra. Hoje em dia, quem trata de questão climática não é militante. São os maiores cientistas do mundo que constataram que se nós aumentarmos de 1,5 grau a 2, provavelmente cidades litorâneas vão desaparecer. Isso é uma projeção que está confirmado pela ciência. Veja, empresas como a Vale do Rio Doce, que trouxe o maior acidente que nós já tivemos na história do Brasil, o maior acidente ambiental, que foi de Mariana, que é insuperável. Imagina, nós tivemos Vila Socó em Cubatão, nós tivemos o Césio, tivemos grandes acidentes ambientais, mas esse foi o maior acidente. Mariana e Brumadinho juntos. Calma, né? Porque daí se imaginava que nada superaria no século XXI um acidente como aquele que vitimou dezenas de pessoas e comprometeu o meio ambiente em 2 estados, chegando até o Oceano Atlântico. Mas não dá 2 anos depois nós temos um acidente de proporções maiores ainda, que é o de Brumadinho. E nós estamos hoje com uma perspectiva de queda de uma barragem que tem como objeto o urânio. Então imaginem que nós podemos ter uma contaminação radioativa na região de Poços de Caldas em função de uma barragem que já está comprometida e que pode ser um acidente maior do que Brumadinho e Mariana junto. Esse tipo de irresponsabilidade que foi assumida no passado para atividades predatórias não vai ter mais financiamento por parte do setor mais capitalista que tem, que é o setor financeiro, que efetivamente não quer perder. Porque quando chega um acidente, é evidente que quem paga isso são as seguradoras, e essas seguradoras são financiadas pelos bancos. Está mudando. A ciência já constatou, e quando nós chegamos no top, no pico do capitalismo, que é o setor financeiro, a partir daí nós vemos que há aquilo que nós chamamos de mudança civilizatória. Vai muito além do que eu ou você pensamos. Agora, a sua ação cotidiana faz com que esses decisores a nível internacional tenham um outro comportamento, uma outra postura. Por isso que todos são importantes nessa luta, desde as pessoas mais humildes, mais simples, mais jovens, até quem não entende direito tem a sensibilidade. E aí eu termino essa passagem aqui para dizer que o papel que as mulheres tiveram foi fundamental
nesse processo, porque elas são as principais vítimas das mudanças climáticas, porque são elas que amamentam, são elas que têm a ideia do futuro a partir de que elas geram a vida. Então, assim, a mudança que se tem hoje da questão de gênero, da questão da diversidade, da questão da pluralidade, está diretamente relacionada a um outro mundo que é possível se pensar dentro de, primeiro, um correto diagnóstico que já foi feito. Agora, o grande problema é qual o receituário. Infelizmente, nós estamos vendo que há um mundo dividido, e aconteceu isso agora nas eleições do Parlamento Europeu, onde nós tivemos uma extrema-direita, uma direita populista que se afirmou como uma das principais forças, mas, ao mesmo tempo, o melhor resultado que os verdes já tiveram em mais de 30 anos participando do Parlamento Europeu. Esse conflito, ele vai existir. Rogério, você trouxe uma questão interessante, remetendo a Rio+20, a questão de ideologia política. A gente teve um fato importantíssimo também no Brasil ultimamente, que foi a reunião de 8 ministros do meio ambiente assinando uma carta e mostrando que a política ambiental vai na contramão da história. E você fala também do crescimento da direita no Parlamento Europeu, e esse foi um resultado que aconteceu também no Brasil e que está trazendo consequências que a gente hoje não consegue calcular para a questão ambiental, para a questão socioambiental aqui no Brasil. Eu te agradeço muito por essas tuas colocações, te agradeço por ter iniciado esse programa, e também eu quero dizer ao telespectador, ao internauta, que nós seguiremos aqui com o apoio da Fundação BOL, um programa que vai seguir sendo organizado, pelo menos até o final desse ano, pelo Instituto Aprender Ecologia. A gente vai trazer temas interessantes para você. A ideia aqui é que se facilite o acesso à informação, é fomentar a participação e a cidadania ecológica. Rogério, você pode então dar suas últimas palavras aqui, e a gente agradece pela sua presença. Tá, eu queria só agradecer que você tenha nos acompanhado até esse momento. Se você está junto com a gente, é porque você está engajado. E você que esteve conosco até aqui, sei que vai ser um parceiro nessa luta. Parabéns à TV Floripa, parabéns ao Instituto Aprender, e que o programa Ecologia Política em Debate tenha uma vida tão longa quanto a TV Floripa. Muito obrigado a você e até o próximo programa.